vi mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Como vai a sua vida? É bom desabafar tudo o que sentes. Não podes desanimar, precisas suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado. Escravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado. Escravos em suas mãos, com amor no coração,
isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Pilatos ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tira de couro, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada, por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação, com longos espinhos. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesam uns 50 quilos. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente, cai sobre os joelhos. Seus ombros estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário, tem início a crucificação. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo que tudo isso é por mim, eu não me conformo. Quando penso nisso eu choro e ainda estou ali parado. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar a vida outra vez, e agora são mãos feridas, furadas, marcadas
cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Os carrascos despojam um condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, a sua chaga se enche de pedras e pedregulhos. Deposita-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado, provocando uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus colocando-o primeiro sentado, depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente encaixa o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o martir levanta a cabeça, recomeça pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja em bebida ácida. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma grande tortura.
estranho fenômeno ocorre no corpo de Jesus. Os braços esticados sofrem uma contração que vai se acentuando. Os bíceps, os deltoides, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isso os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se contraem em ondas imóveis. Depois aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. O ar entra, mas não consegue mais sair. A respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Os pulmões não se esvaziam. A asfixia toma conta dele. A sua fronte está coberta de suor e os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Num esforço sobre-humano, Jesus toma como apoio o prego nos pés. Ergue-se. Aos poucos, eleva-se, aliviando a tração dos braços. Os músculos do abdômen se distendem e a respiração se torna mais ampla e profunda. A sua pele volta ao tom natural. Mas para que todo esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo depois, seu corpo começa a afrouxar-se novamente. E a asfixia recomeça. Foram ditas por ele 7 frases na cruz. E cada vez que ele quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego nos pés. Vocês conseguem imaginar tamanha tortura? Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não consegue tangê-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde. De repente a temperatura cai. Logo serão 3 da tarde, depois de 3 horas de uma grande tortura. Todas as suas dores, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus grita: Tetelestai, está consumado. E num grande brado ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre no meu lugar e no seu. Roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Posso viver. Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram cegos, prendiam na
O anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela